Agora chegou a hora de mostrar algumas ilustrações, não só caricaturas, mas ilustrações e cartazes e coisas desse tipo, que podem trazer algum tipo de conhecimento para que você consiga colocar e aplicar nas suas artes também, tá? E eu gosto muito, eu selecionei aqui artes que me contam alguma história, que me dizem um pouco mais do que só o desenho em si. Tem, claro, algumas ilustrações que é só a imagem principal ali, mas eu gosto mais quando a imagem me conta alguma história, mesmo que seja uma coisa muito simples, mas que conte alguma história. E para isso são usados alguns recursos, né? Por exemplo, aqui nessa caricatura do Papa, você percebe que tem uma multidão em volta dele e todos, praticamente todos, tem pouquíssimos que não estão olhando para ele, né? Então, praticamente todos estão olhando e sorrindo e comemorando e apontando coisas para ele. Tem até alguns elementos aqui, ó, como o boné apontando para ele, essas mãos, né, com os celulares, com as câmeras apontando para ele, tá? Então tem várias coisinhas que até a Coca-Cola, assim, né? Tipo, até a garrafa que aponta um direcional para ele. Então tem vários elementos aqui que ajudam a fazer com que ele seja realmente o ponto de destaque e seja aquele ponto de atenção maior. E você vai associar isso com uma alegria, né? Porque todos aqui estão comemorando, estão felizes, estão alegres, né? Então são imagens subliminares de certa forma, mas que ajudam a contar essa história, né? E até o enquadramento que foi feito aqui, onde você não vê o cenário, você não vê o horizonte, você não, praticamente não tem céu, só tem uma camadinha aqui de céu, mas está tudo preenchido por rostos e pessoas. Então você tende a imaginar aqui que tá uma multidão gigantesca e às vezes sei lá, tipo, é 20 pessoas só, tá ligado? Só essa parte que tá, mas enfim, na composição você consegue trazer isso, inclusive com pessoas aqui na frente dele, né? Mostrando que tem mais pra cá, tá? Então, isso é uma forma também de você ajudar a contar essa história através do enquadramento. Então, foi enquadrado dessa forma para ter a impressão de que tem uma multidão gigantesca, infinita de pessoas ali ao redor dele, né? Essa questão do direcionamento, então, você pode fazer, claro, com vários elementos na cena, mas às vezes pode fazer com basicamente um ou dois elementos na cena, como é esse caso aqui, né? E claro, eu estou trazendo ilustrações aleatórias aqui também, mas você pode sempre associar isso com caricatura ou simplesmente jogar isso para, enfim, para as ilustrações também, né? Então aqui você tem basicamente três elementos de cena, né? Você tem o Cano, o Mario e o Copa-Tropa, né? O Bowser, não sei qual que é esse. É o vilão. E aí você vê que tanto o vilão tá apontando as garras para ele, quanto o Cano tá apontando para ele, né? Então tudo tá direcionado para o Mario, né? Então você entende aqui que a figura principal de cena é o Mario e às vezes até o Cano, né? Porque se não for o Cano aqui, talvez ele não escape. Então isso também ajuda a contar uma história, mostra um certo alinhamento entre os três, então mostra que os três têm uma conexão forte, né, na cena, então o Cano não está aqui de forma aleatória, né, para quem conhece o Mario sabe que ele entra no cano e ele escapa pelo cano, né, então entra pelo cano é engraçado, mas ele escapa pelo cano, e enfim, ajuda a contar essa história também, tá? Então é legal também mostrar outras formas de você apresentar o seu caricaturado, né? E às vezes brincar com as cenas, né? Então aqui tem uma cena totalmente, totalmente maluca aqui, né? De um cara montado num camelo como se fosse no meio de uma guerra, assim, né? Escapando, ou sei lá, fugindo, atacando, não sei. Mas você consegue entender isso pela cena como um todo, né? Pelos fogo ali, tiros e tudo mais. E você vê que, pelo que eu percebo aqui, ó, tudo está indo para fora dele, né? Não estão seguindo ele, estão indo para fora dele. Então, o que me dá a entender que ele está junto com essa galera, né? Tipo, então ele está trazendo essa galera para combater quem não está aqui, certo? Mas mais do que isso, a questão de posicionar esses elementos principais aqui, ó, o camelo e o cara, de forma inclinada na cena, ou seja, eles devem estar numa duna aqui e eles estão de forma inclinada, já traz um pouco mais de dinamismo para a cena, né? Já traz, deixa a cena um pouco mais dinâmica, mesmo que a linha do horizonte esteja paralela, né? Esteja paralela, esteja em 0 grau aqui.
mas eles não estão em 90 graus com relação à linha do horizonte, eles estão levemente inclinados. E isso leva muito à sensação de dinamismo e de ação, né? E claro, daí os outros elementos de cena, os aviões aqui meio desfocados e fumaça, e fogo, explosão, tudo isso aumenta ainda mais essa percepção. Outra coisa que aumenta a percepção é o formato da areia, que por conta do vento, você sabe que a areia forma essas ondinhas, mas não foi à toa que foi colocada essas areias nesse formato aqui, ó. Eles estão indo de encontro à figura principal e até a forma como foi desenhada e pintada aqui, você não percebe elas de uma forma muito nítida, né? Elas estão meio borradas, como se eles estivessem correndo a alta velocidade. Então isso também ajuda a contar um pouco dessa história. A posição dele, é claro, parece que ele está cavalgando de uma forma bem alucinante, bem rápida. Então tudo isso ajuda a contar a história. É legal ter sempre em mente que tudo que você coloca na tua caricatura, na tua arte, pode ajudar a contar uma história, ok? Aqui eu achei engraçado também essa questão de retratar uma mãe, uma dona de casa, alguma coisa assim, tentando fazer alguma culinária, alguma coisa assim, e enfim, tipo, sendo de certa forma trollada pelo livro, né? Essa é a sensação que eu senti quando vi essa imagem, né? Mas a questão da câmera bem de baixo, meio angulada e recortando bastante as sombras dela aqui, ó, dá uma sensação meio de agonia, talvez uma coisa. Claro que se a luz estivesse de baixo para cima ia ficar um pouco mais agoniante ainda a cena, mas isso já ajudou a trazer um pouco de desequilíbrio para essa cena caseira, né? Ainda mais o olho de peixe aqui, né? Você vê que tem os ângulos meio voltados para o centro aqui, então tudo isso joga um pouco mais de intenção, um pouco mais de sofrimento para a cena dela tentando fazer a parada aqui. E aí alguns elementos também, né? Por exemplo, a inclinação do livro, a sujeira aqui, tanto na cara dela quanto no pote. Até esse paninho aqui, ó, traz um pouquinho de desordem, né? Mostra um pouquinho dessa bagunça, enfim, dessa zoeira que está acontecendo, tá? Então, mais uma vez, é um paninho só, mas isso aqui me reflete que na cozinha toda deve estar uma zona, sacou? Então, isso, às vezes é isso, às vezes é um detalhezinho só que você coloca na cena que já ajuda a entrar um pouco mais nos contextos do que está acontecendo, tá? Aqui é só a questão de focar, né? Então tem um elemento principal, é a coisa principal da cena, mas pode ser que ela esteja em algum ambiente, ela esteja relacionada com outras coisas na cena que tem importância para contar a história que ela quer contar aqui, mas não tanta, né? Então você acaba trazendo menos informações, principalmente ó, de cores, de definição. Você percebe que aqui ó, essas personagens de trás, a pessoa não deu um super zoom e detalhou o fundo do olho delas, o brilho do batom e sabe, não, a pessoa destacou a imagem principal e tudo o resto ficou com uma definição um pouco mais secundária, tá? Então, isso tem que tomar cuidado também. Às vezes eu vejo pessoas que pegam aqui ó, a arvorezinha lá no fundo e detalha cada folhinha, assim, sabe? Pega o mar e detalha cada brilho da água. Tem que tomar cuidado com isso, né? Então, o contraste, ele ajuda também a destacar e trazer a intenção, trazer a atenção, na verdade, para o elemento principal. Então, o elemento principal aqui é essa mulher aqui que está tirando a selfie e ela está com os contrastes bem alinhados, bem fortes, enquanto que outros elementos da cena não estão com contrastes tão fortes assim. Ideias malucas também, né? É legal também, pô, você às vezes brincar com a questão de posicionamento mesmo da câmera, posicionamento do teu elemento na câmera, né? Então aqui você até chega a rir da cena, né? É engraçado, assim, sabe que a pessoa vai se ferrar, tipo, é como assistir Partoba, né? Não sei se você já assistiu, mas é como se fosse uma videocassetados, assim. E aí, enfim, às vezes brincar com ângulos, ser ousado mesmo, né? É uma coisa que você pode fazer, tá? Outra coisa aqui que você percebe que não está também totalmente alinhado no eixo vertical e horizontal. Você tem uma leve inclinação, então também traz um pouco de dinamismo para a cena. Você tem também a questão de estar num contra-plongé, você está olhando bem de baixo para cima, tá? Então, só que a imagem, como ela está de ponta cabeça, está sendo de cima para baixo, né? Então tem esse jogo aqui, essa brincadeira.
mas o principal é mostrar o desequilíbrio, mostrar o acidente, né? E dessa forma, pô, tá muito bem retratado, eu achei bem legal. A forma como tá posicionado os elementos também, você não tem o monociclo aqui como elemento principal da cena, mas você vê ele ali e ele tem alguma importância na cena também, tá? Então, acho que é bem importante pensar em como posicionar todos os elementos na cena. Às vezes essa pessoa poderia colocar ele aqui e o monociclo aqui, assim, sabe? Ia ficar tedioso a cena. Então, esse deslocamento acabou dando um dinamismo bacana para a ilustração. Então, outra coisa é trazer aspectos psicológicos da pessoa, aspectos de comportamento da pessoa através da brincadeira que é possível através da ilustração. Então, aqui você vê uma pessoa, uma mulher que é multitarefas, faz um monte de coisa, né? Você já percebe isso através dos braços e até fazer uma brincadeira com a questão da Ganesha, né? Que é aquela figura indiana, acho que é Ganesha, não sei se é, mas acho que é, que tem vários braços assim. E por conta de estar meditando, estar num grupo de meditação aqui, mas você vê que ela é multitarefa, ela não para nunca. Então é legal, mostrou duas facetas dela: a faceta de tranquilidade, paz e de calmaria, e a faceta de multitarefa, de, enfim, fazer um monte de coisa para um monte de pessoas. Bem bacana. O fato dela estar posicionada também ao centro e os outros elementos aqui mais abaixo mostra que a figura principal e mais importante na cena é ela, também destaca isso. Ela está com contraste mais forte com relação a todas as outras cores, então como ela está com a luz focada nela e ela está de branco aqui, ela está vibrando na cena. Toda a cena está com cores mais quentes, né, mais voltados para os amarelos e laranjas, enquanto ela está com um branco bem estouradão, bem forte. Então isso também ajuda a destacar ela na cena, né? Então também é outra coisa a questão de contar histórias, né, através de enquadramentos, através do cenário mesmo, dos elementos que tem no cenário, né? Então é bacana assim você, às vezes, nem que você tenha que criar, né, mas às vezes colocar elementos em primeiro plano, elementos que vão compor a imagem. Às vezes a caricatura, de fato, seria só dessa pessoa aqui ou só do bebezinho, né? Mas você pode criar um cenário todo para contar uma história daquela pessoa, tá? Então isso eu acho muito interessante também, de você sair do lugar comum, tentar pegar um ambiente, tentar pegar um cenário como um todo para contar uma história de algum personagem, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Muitas vezes a caricatura é só dos dois aqui, mas isso não impede que você coloque outros elementos na cena que ajudem a passar a sensação que os dois estão sentindo, né? Então, aqui, pelo que eu percebo, assim, vários corpos sarados e bronzeados do sol, e os dois branquelões ali, mais tiozão, assim, né? Meio tentando ver onde se encaixam naquele contexto todo, né? Então, é mais uma forma também de você usar os elementos de cena para mostrar o sentimento dos dois, né? Ou do elemento principal, tá? Uma coisa que eu acho legal também é você associar a sua arte a elementos gráficos ou tipográficos, né? No caso aqui, fonte, né? Uma fonte, mas às vezes pode colocar elementos gráficos para compor a tua imagem. Então, por exemplo, imagine que você está desenhando alguém que é um professor, sei lá, um professor de história. E aí, pô, você pode desenhar de uma forma mais gráfica, assim, alguns mapas ou alguns elementos que remetem a coisas históricas, a fatos históricos no fundo, tá? De forma que fiquem ou sobrevoando ou só a linha, assim, meio que intercalando com ele, assim, sabe? Ou às vezes é um quadro negro no fundo, mas com esses desenhos de forma mais dinâmica. Então, associar a tua imagem principal com coisas aleatórias, assim, de design gráfico ou de tipografia também. Isso é muito legal. Inclusive, tipografia é uma coisa que ajuda bastante a dar um acabamento, um toque a mais, um tempero para sua arte. Eu acho muito legal quando a pessoa consegue associar isso. Aqui falando um pouco também de composição, né? Então, olha que interessante esse recorte, assim, né? Que foi feito deixando as áreas em negativo bem fortes, bem estouradas, com esse brancão estourado, na verdade. E todo o personagem aqui com uma sombra, né? Você vê que, principalmente a parte de baixo, que tem uma sombra que vai crescente
e aí a parte de cima está um pouco mais iluminada, tá? Então você pode também trabalhar com esse recorte, né, de uma forma que valorize bastante a silhueta e que mostre de forma bem clara e expressiva qual é a ação que o teu desenho, teu personagem está executando na cena, tá? Outra coisa que eu acho muito legal é às vezes você trazer a sua caricatura, por exemplo, se for de famosos, como se fossem cartazes, né? Eu acho muito massa isso. Tem dois exemplos aqui que eu gostei pra caramba. Tanto esse, onde você vai ter a imagem mais forte da pessoa ali atrás e algum elemento de uma cena que representa ela, mas com um elemento gráfico também que representa o que ela é, né, dentro do filme, dentro da história, ou dentro da própria atividade que ela faz, né? Às vezes é um atleta, alguma coisa assim, tá? Quanto de uma forma mais a contar vários pontos dessa história. Então essa imagem também achei sensacional, onde você vai ter se fosse uma caricatura, por exemplo, né? Você vai ter a caricatura grandona ali e vários elementos num plano mais aberto, né? Mas mostrando um pouco das sensações e reações dessa pessoa. Então, muito legal também abrir a cabeça para fazer algumas coisas mais como se fossem cartazes de filme, porque isso ajuda a impactar também, né? Esse formato, né? De você trazer um elemento principal e vários elementos que ajudam a contar a história, ele é um formato muito forte, né? Então, graficamente falando, assim. Então, eu acho legal considerar isso também. Tá? Então, mais exemplos aqui, né, de enquadramentos que podem ajudar a contar a história, né? Se você visse só a imagem dele, talvez você não veria que, enfim, é como se fossem várias máscaras, né, do Coringa. Eu achei muito legal essa imagem também. E você vê aqui só a silhuetinha dele aqui, né, recortando na frente, mas todas as máscaras ali posicionadas em cima do espelho. Muito, muito show de bola. Claro que tem várias coisas que podem ser avaliadas aqui, mas tô tentando resumir só nessa questão de posicionamento mesmo dos elementos na cena, né? Então aqui enquadramentos também, né? Assim como aquele menino foi enquadrado de forma com o corpo inteiro, né? Este daqui, né? Você pode também enquadrar quase que só o close mesmo, só o rosto da pessoa, né? E parte do busto dela, tá? Também é uma forma de enquadramento bastante usada em caricaturas, né? Mas é legal também tentar usar, ver se você não consegue usar em formas diferentes de você apresentar o seu personagem principal, seu caricaturado, né? Aqui tem um mega de um contra-plongé, aquele que vai de baixo para cima, né? Aqui também um contra-plongé, só que com bastante dinamismo, inclusive como se fosse simulando um eye fish, né? Um olho de peixe aqui, né? Que é aquele, tipo, grande angular, assim, tá? Muito legal também. Aqui mais uma questão de tematizar, né? Às vezes você pode brincar com os temas presentes. A gente viu um pouco disso no Mario lá, mas não era uma caricatura. Aqui eu trouxe uma caricatura para mostrar isso, né? Mais uma forma de tematizar aqui, mas enfim, só um exemplo também. Legal de trazer conceitos, né, subentendidos, né? Então aqui você não está necessariamente mostrando que ele é um lobo, né? Mas você conhece aquele ditado, um lobo na pele de cordeiro, né? Então pela cara, pela expressão dele, pela boca, você percebe que ele é na verdade um predador ali, se fingindo de cordeirinho, né? Muito massa. Posicionamento de câmera, então, para evidenciar aquilo que eu falei de diminuir a pessoa, de deixar ela de uma forma mais vitimizada, né, na imagem. Não necessariamente sempre vai ser assim quando você colocar a câmera de cima para baixo, mas todos os elementos gráficos aqui, a cor vermelha, fortona, a expressão dela, é claro, os paninhos aqui, os lenços, né, demonstram que ela está sofrendo com essa situação, né? Então, essa caricatura é do Thiago Roisel. Aqui já mostrei. Então, mais elementos aqui para contar histórias, tá? Também brincando com questões cômicas, né? Que pode ser usado numa caricatura. O humor pode ser bastante usado em caricatura, né? Aqui, mais uma vez, contando histórias, né? Através de elementos que você subentende. Então, pelo que eu vi aqui, são candidatas. E aí, essa aqui provavelmente se amassou com algum jurado e as duas estão reforçando a maquiagem antes de voltar para a parada. Então você subentende que, enfim, já comprou o jurado, né? Isso tudo através de elementos, né, muito sutis na cena que você vai deduzindo, certo?
E aqui para finalizar, só uma questão, um exemplo daquela moldura que eu falei, né? De você ter um elemento na cena que ajuda a criar uma moldura para você contar aquilo que está se passando na história. Tá? Aqui, claro, que tem elementos em negativo, né? Ou seja, só a silhueta delas, mas você pode também trazer essa moldura de formas diferentes na tua ilustração, tá? Só trouxe essa mesmo para mostrar a questão da moldura, tá? Bom, cara, na questão das ilustrações, o que elas podem ensinar pra gente, elas são infinitas, basicamente, né? Então, o mais importante que eu quero que você leve dessa aula é que cada elemento, cada posição da câmera, entre aspas, né, do ponto de vista, cada coisinha que você coloca na tua arte, elas podem sim te ajudar a contar uma história. E quanto mais você treinar isso, quanto mais você ver exemplos disso e tentar desmistificar quais são os elementos e por que aqueles elementos estão ali naquela história, mais você vai ter facilidade na hora de compor, mais você vai ter eficácia na hora de contar uma história através da tua caricatura e de conceitualizar aquela caricatura, trazer uma ideia por trás da arte, ok? Então é isso. Eu espero que essa aula tenha valido para você despertar alguns conceitos dentro de você trabalhar com coisas que estão além, né, da imagem, que estão de forma mais subjetivas, e isso é muito válido, tá? Então pratique isso também, né, e analise também outras imagens para você ver o que você consegue aprender com elas. Show de bola? Por enquanto é isso e vamos lá!